De pé mesmo como você está, abra a sua Bíblia comigo em Números capítulo 22. Nós vamos ler a Bíblia no Antigo Testamento, livro de Números. Está aí nos primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números capítulo 22. Nós vamos ler do verso 22 até o verso 33. Números capítulo 22, do versículo 22 até o 33. Quem encontrou diz amém. Acendeu-se, porém, a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para se opor a ele. Balaão ia montado na sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, ela desviou-se e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se impôs em um caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou em um lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não sou a sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Balaão então inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para me opor a você, porque você tem andado de forma negligente diante de mim. E a jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, seria você que eu teria matado, mas teria deixado a jumenta com vida. Glória a Deus pela sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Queremos te agradecer e te engrandecer, pois a tua palavra é fonte de riquezas e sabedoria infinita. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós oramos agora que nada que esteja em oculto deixe de ser revelado, e que os nossos corações agora sejam como terra fértil para receber a semente da tua palavra, e que as divinas revelações, instrução, direção e correção da tua palavra venha nos abençoar nessa noite, nos alimentar, e venha prosperar a vida da tua igreja, pois nós pedimos a tua bênção nesta hora, em nome de Jesus. E a igreja que crer diz amém. Você pode se assentar no seu lugar e dizer glória a Deus. Você pode dizer obrigado, Jesus. Deixa eu perguntar para você, antes de começar: quantos aqui nessa noite gostariam em tudo de ter a sua vida e os seus passos direcionados por Deus? Quem gostaria de ter a sua vida direcionada por Deus? Mas aqui cabe uma reflexão antes da gente prosseguir. Quem tem direcionado a sua vida? Você tem escutado a voz de quem? A história que nós lemos é uma história que está no Antigo Testamento, que conta a história de um profeta de Deus, um homem que estava acostumado a ouvir a voz de Deus,
profeta Balaão, o homem que não falava se não ouvisse Deus falar com ele, o homem que não falava nada que não fosse da parte de Deus. Mas agora, quando você lê essa passagem, você vai ler Números capítulo 22, você descobre que esse profeta, por ganância, ou por proposta de um rei chamado Balaque, filho de um rei, esse Balaque agora ofereceu dinheiro, ofereceu cargos, ofereceu posições, e agora estava esse profeta seguindo para fazer algo, o coração dele estava tendencioso a fazer algo que não agradava ao Senhor. E a gente percebe que toda essa história de Balaão montado na sua jumenta, enquanto ele ia montado na sua jumenta, o meio de transporte daquela época, primeiro o anjo se coloca no meio do caminho para impedir a passagem do profeta, e o profeta não entendeu porque que a jumenta se desviou e bateu na jumenta. Depois o anjo se colocou num caminho mais apertado, entre duas vinhas, em um caminho onde tinha parede de um lado e parede do outro, e agora a jumenta imprensou o pé do profeta naquela parede. Eu imagino naquela hora, com aquela dor, com aquela raiva, aquele ódio pela segunda vez, o que é que aquele homem de Deus agora não fez com aquele animal? A Bíblia fala que com a vara ele a espancou, até que Deus se reposicionou mais uma vez, pela terceira vez, se colocando agora em um caminho mais apertado ainda, diz a Bíblia. E agora a jumenta, por não ter por onde passar, a jumenta se deita. E o homem, possesso de uma raiva, de um ódio, começou a espancar a jumenta, ao passo que agora Deus abriu a boca de um animal, de um jumento, para falar com o homem, porque ele não estava dando ouvido à voz de Deus. E eu gostaria que com esse texto trazer uma reflexão para a sua vida, que a forma mais comum e mais natural que Deus direciona a tua vida para fazer escolhas, tomar decisões, para conduzir a sua família, para conduzir a tua vida nesse caminho, é através da leitura da palavra e através daquela voz suave do Espírito Santo direcionando você. Se você é uma pessoa que não tem dado tempo para se encher de Deus no seu lugar secreto, se você é uma pessoa que você não tem tempo para se separar para ouvir a voz de Deus, se você tem enchido a sua mente com a voz da multidão, com a voz da mídia, a voz da TV, a voz dos videozinhos do WhatsApp e do YouTube, se você tem dado opinião à voz dos teus professores, dos cursos que você faz, as tuas decisões são baseadas na opinião de especialista, no que o mercado está dizendo e as tendências do que tem acontecido no mundo, você está seguindo em um caminho que a tendência é cada vez mais esse caminho se estreitar e ficar apertado, porque Deus quer falar com você. E a forma como Deus fala conosco é uma forma suave, é uma forma de amor. É tanto que no Salmo de número 32, o salmista escreveu o seguinte, Salmo 32, verso de número 8, Deus diz: eis que eu quero guiar vocês, guiar-te-ei com os meus olhos, diz o Senhor. Deus quer guiar você com os olhos dele, com o olhar dele. E o próprio Deus vai falar nesse Salmo de número 32, não sejais você, não seja você, não sejais vós como o jumento ou como a mula, que precisa de cabresto, de chicote, precisa de freio, de corda, precisa de força, senão ela não atende, se não obedece. Assim é que atende o cavalo, é assim que atende o jumento. Um cavalo, para ser adestrado por causa daquela força, como que o homem consegue adestrar um cavalo de primeira? Eles usam um instrumento na boca do cavalo chamado bride, é uma peça de ferro que entra dentro da boca do cavalo e quando você puxa, aquilo causa muita dor. Na verdade, o cavalo ou o jumento, ele só obedece porque o homem imprime muita força. E é dessa forma que você amansa um cavalo, você amansa um jumento, através da força, através da dor. E Deus está falando para o seu povo, eu não quero orientar e guiar vocês na vida através da força, mas eu quero guiar vocês através do meu olhar. Como que Deus guia você através do olhar? Como é que Deus quer direcionar a tua vida para não acontecer o que aconteceu com esse profeta? Onde Deus estava falando com esse homem,
mas o ódio dele, a ganância, a obstinação por fazer a coisa do jeito dele, talvez pensando em cargos, em posições, em resolver a situação dele, não estava atendendo os sinais que Deus vinha dando para ele. E a coisa só foi se complicando, a coisa só foi se deteriorando ao longo do caminho. E muitas vezes é isso que tem acontecido nas nossas vidas. Deus quer te conduzir, Deus quer me conduzir através do olhar dele e a gente não dá atenção. Ou às vezes porque Deus está nos conduzindo de uma forma suave, você diz assim, isso é coisa da minha cabeça, não pode ser Deus falando comigo. Como é que Deus quer conduzir você através do olhar dele? Talvez os mais novos aqui não entendam, mas a minha geração, ou a geração que veio antes de mim, vai entender muito bem o que eu quero dizer. Lembra quando você estava em casa e você tinha um pai, ou tinha uma mãe, ou tinha um tutor, alguém que cuidava de você? Onde chegava uma visita em casa, uma visita na mesa, uma pessoa estava conversando na sala, uma pessoa mais velha, uma pessoa de idade, o seu pai, a sua mãe, uma autoridade. E você, criança, passava correndo, aprontando, fazendo firula. Na mesa do jantar estava ali colocando o dedo no nariz, na frente da visita, e o papai e a mamãe não falava absolutamente nada. O papai ou a mamãe, ou o vovô ou a vovó, que é a autoridade na sua vida, bastava dar um olhar para você. É assim ou não era assim? Não precisava falar nada, não precisava nem levantar, nem falar nada. Na época de hoje, a época da internet, a época da modernidade, do mundo moderno, não sei a quem nós estamos copiando, nem gritando com gritarias e com barulho, os filhos estão mais obedecendo. Porque as leis, cada vez mais malignas e usadas pelo diabo, é para fugir dos princípios da palavra de Deus. Mas na nossa época, na época da minha mãe, do meu avô, bastava o papai ou a mamãe dar uma olhada para o menino, que o menino já se pelava todo. Tinha uns que já até fazia xixi nas calças. Só do olhar do pai e da mãe. O olhar já dizia, se você não parar imediatamente, o negócio vai ficar sério depois que a visita for embora. Quem está entendendo, diga amém. E Deus no Salmo 32 fala, guiar-te-ei com os meus olhos. Somente o amor de Deus vai olhar para você, aquele amor de Deus vai dizer assim para você, olha, não vá por aí que não vai dar certo. Você está entendendo que eu não estou te abençoando nessa decisão? Você está vendo que esse caminho não é um caminho de prosperidade? Você está vendo que o tempo está passando e você está ficando cada vez mais espremido, o seu pé está sendo imprensado contra a parede. Está doendo já no seu corpo, mas você não atende. Porque Deus quer conduzir você e você não consegue obedecer à voz do Espírito Santo através da palavra falando com você. Porque nós gostamos de sinais. Nós gostamos daquele culto do reteté e do mistério, onde a pessoa sai rodopiando lá do canto da igreja e vem, botou uma mão na sua cabeça e diz tudo o que você tem que fazer. Porque nós não queremos ter o tempo de ter intimidade com Deus para ouvir Deus falando conosco. Nós queremos uma resposta imediata. Nós somos a geração do micro-ondas, que está acostumada a ter tudo agora do meu jeito. E se Deus não faz agora do nosso jeito, a gente quer fazer do nosso jeito e a gente quer ir buscar as nossas respostas onde quer que ela esteja. Mas quando Deus está direcionando a vida de um homem, a vida de uma mulher, a gente precisa entender que se nós saímos da direção, as coisas tendem a ficar difíceis. Porém, nós temos que ter a maturidade cristã e entender que às vezes nós enfrentamos também oposições espirituais, enfrentamos embates por estar no caminho certo. E eu quero chamar a sua atenção para você não confundir uma coisa com a outra, porque tem muita gente que começa a fazer a obra de Deus, tem muita gente que começa a fazer a vontade de Deus, preste atenção, tem muita gente que começa a seguir na direção de Deus, tem muita gente que começa a prosperar no que Deus mandou fazer. Você está avançando em uma decisão correta que você tomou dentro de casa com a tua família. Você começou a fazer a coisa certa com o filho, com a filha, com o esposo. Você começou a seguir na direção certa da igreja. Você acha que o inimigo vai deixar barato? Não. Você vai enfrentar oposições. É tanto que o apóstolo Paulo, ele vai escrever na sua carta aos Coríntios, Deus colocou uma grande porta diante de mim.
E Paulo vai escrever, mas há oposição. Na verdade, o primeiro sinal de que você está avançando espiritualmente é que o inimigo se levanta. Quando você está lá no mundo, que está no vício da droga, da prostituição, que essa vida está toda errada, a gente quase nunca vai ver o inimigo fazendo nada. E se acontecem coisas, eram coincidências da vida. Mas vocês já perceberam que quando a gente começa a avançar e a seguir numa direção espiritual, o mundo espiritual fica alvoroçado para tentar você parar, para impedir você de avançar? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Você lembra quando você decidiu se batizar, a luta que foi? Quem é que lembra aí, naquela semana que você foi se batizar, a batalha espiritual que foi? Você lembra que quando nós, muitas vezes por não vigiar, a pessoa fala, esse domingo eu vou para a igreja, e a pessoa verbaliza isso. Esse domingo eu vou. Esse domingo, ainda mais quando a pessoa fala, eu vou e vou entregar a minha vida a Jesus. Ô, meu irmão, não é que parece não, o inimigo ouve aquilo, ele vai fazer de tudo. Na hora, o demônio entra para esconder a chave do carro, para você não achar. O telefone toca. Para você não orar, para você não... São oposições. Então, você tem que aprender a fazer esses tipos de leitura, que quando você está progredindo espiritualmente, existem essas oposições. Neemias começou a edificar um grande muro, todo dia vinham os Tobias e Sambalates para destruir, para impedi-lo de avançar. Então, esteja você atento para você não confundir uma coisa com a outra. Quando você estiver, muitas vezes, enfrentando oposições espirituais, ore, porque isso deve servir de ânimo e de combustível para você continuar seguindo. Isso é ouvir a direção de Deus para a sua vida. Quantos querem ser direcionados pela voz de Deus na sua vida? Siga a direção de Deus para a sua vida. Mas a minha mensagem dessa noite não está concentrada nessas oposições de quando a gente está avançando na obra de Deus. A minha mensagem nesta noite, ela está mais concentrada na história desse profeta chamado Balaão. A minha história está mais concentrada naqueles sofrimentos e naquelas oposições que nós enfrentamos por conta de estarmos numa direção errada e a gente não está compreendendo o que Deus está falando. A gente não consegue ouvir, você não consegue perceber que as coisas não estão fluindo. As coisas não estão debaixo da bênção de Deus. E uma coisa que a gente percebe no versículo 25 do texto que nós lemos, é que quando a jumenta se desviou do anjo, onde o anjo estava posicionado com a espada, para impedir aquele homem de passar. Existem situações na sua vida, meu irmão, que você fala, é o diabo, e não é o diabo, é Deus que está impedindo você de ir naquela direção desgraçada para a sua vida. Onde você acha que aquilo é bom, mas aquilo não é bom porque você não orou, você não pediu a bênção de Deus. É uma decisão que você está tomando na carne, é uma decisão que você está tomando baseada em orgulho, é uma decisão que você está tomando baseada em vaidade, é uma decisão que você está tomando que vai beneficiar só você e mais ninguém. E Deus está dizendo, eu não quero que você siga por esse caminho. E Deus coloca um anjo dele e fala, eu não quero que você passe. Eu vou tentar impedir você de passar. Por quê? Deus está dizendo, eu quero guiar você com o meu olhar de amor. Mas já que você não quer o meu olhar de amor, você é obrigado a colocar a força. Imprimir a força para você obedecer. E Deus falou dessa maneira com o profeta Balaão e colocou um anjo no caminho. O que é que o jumento fez? O jumento estava com a visão espiritual. O jumento conseguiu ver o anjo com a espada e o profeta não. E tem situações na nossa vida que nós estamos tão cegos e obstinados e na carne, que até um jumento consegue ver o que a gente não consegue ver. E a Bíblia fala que o jumento se desviou e começou a andar pelo campo, porque o jumento estava vendo o anjo com a espada. E a Bíblia fala que o profeta espancou o jumento, começou a bater no jumento. Toda vez que você tiver que usar a força do braço, Deus não está nesse negócio. Toda vez que você tiver que espancar ou humilhar uma pessoa inocente ou alguém inocente, Deus não está nesse negócio. Mas às vezes porque você quer chegar naquele objetivo, é o seu desejo, e tem gente que ainda vai orar e fazer campanha para pedir para Deus uma coisa que você está ferindo pessoas. Para você seguir naquela direção, você está deixando pessoas para trás, você está deixando o teu esposo para trás, a tua esposa para trás, está deixando os teus filhos largados, está deixando situações ficarem para trás, e você quer seguir naquele caminho. Num primeiro momento, Deus vai tentar impedir você. Aí você, por não obedecer, vai ter que usar a força.
vai ter que ferir uma pessoa inocente, vai ter que cometer um ato de injustiça com alguém. E a Bíblia fala algo muito interessante para permear as tuas decisões, para você ser guiado por Deus na tua vida. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14, no verso 17, Paulo vai nos dar uma direção, uma instrução poderosíssima para você decidir coisas na sua vida. O reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, gente. Mas o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos lá? Fala comigo assim: justiça, alegria. Não, desculpa. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Toda vez que você vai precisar tomar uma decisão para avançar, e você não encontra justiça, paz e alegria, esses três elementos, deixa eu dizer algo para você. Essa é uma direção de Deus para a sua vida. Deus não está nesse negócio. Deus não está abençoando você nessa decisão. Ah, pastor, eu quero fazer algo na minha vida, eu quero me mudar, eu quero comprar, eu quero vender, eu quero fazer, eu estou fazendo isso. Se você está fazendo algo e você vai precisar cometer alguma injustiça com alguém, ah, pastor, mas fulano de tal não é uma pessoa direita, não é uma pessoa honesta, não importa. Você não pode cometer injustiça e ser injusto com ninguém. Deus não vai abençoar esse tipo de negócio. Esse tipo de decisão de você foi injusto com alguém. Ah, mas você foi até justo, só o que você está fazendo foi totalmente justo, foi totalmente correto, mas no fundo, já viu aquele negócio que você sabe que se você comprar aquele carro, se você comprar aquela casa, se você fechar aquele negócio, se você fizer isso, você vai se sentir muito alegre, muito feliz, mas na hora de ir você tem aquela vozinha lá dentro que não está deixando você ter paz. O negócio não é nem injusto, está sendo tudo correto, tudo muito bem justo. Você vai ficar muito feliz se der certo, vai ser uma alegria, uma festa só dentro de casa, culto de ação de graça. Mas você não está sentindo paz. Deus está dizendo, não vá porque eu não estou contigo. Ou pelo menos, não faça enquanto você não orar, enquanto você não dedicar tempo para ouvir a voz de Deus, até você ter esses três elementos presentes: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Enquanto Deus não falou e não trouxe a resposta nessa área, Deus não está direcionando você. E é dessa forma que Deus vai direcionando as nossas vidas. Mas tudo o que você precisa fazer é desejar ser guiado por Deus. Quem aqui quer ser guiado por Deus nessa vida? A forma mais poderosa que Deus vai te direcionar é através de uma vida de comunhão com a leitura da palavra, e você desenvolver o hábito de ouvir a voz do Espírito Santo falando com você através da Bíblia. É óbvio que Deus não vai falar só dessa maneira. Deus vai usar outras formas. Sim, Deus pode usar o pastor aqui no domingo à noite. Deus pode usar um irmão que te deu um telefonema para falar com você. Deus pode usar até um ímpio, pode usar o teu patrão, que nem crente é, sim. Deus pode usar uma pessoa que subiu no ônibus lá, aquele pregador com um pedaço de papelão na mão, onde eu... Na época, quando eu estudava em Salvador, entrei no ônibus lotado, entrou um senhor com um barbão, com um papelão da rua, tipo um mendigo, mas pregando o evangelho lá dentro do ônibus lotado, e Deus usa ele para falar com a pessoa. Deus pode usar um pássaro, uma jumenta, Deus usa quem Ele quiser. Mas a forma mais comum que Deus quer falar com você é através de uma vida de intimidade, da oração e da leitura da Bíblia. E quando as coisas não estão bem acertadas, irmãos, sabe o que acontece? A gente começa a querer agir na carne. Aí o verso 26, olha o que aconteceu no texto. Quando Balaão, ele não obedecia, ele não estava entendendo o que Deus estava fazendo. No verso de número 26 do texto, a Bíblia fala que, em algumas versões, que a jumenta passou por um caminho mais apertado. Na versão internacional nova NVI, está dizendo que ele passou por um lugar estreito. Mas na minha versão aqui, eu gosto na versão King James, diz que o anjo se posicionou em uma passagem ainda mais estreita. Versão NVI, um lugar estreito. Versão King James, a uma passagem ainda mais estreita. Sabe o que é que acontece quando nós não queremos ouvir Deus? Estamos sendo negligentes com a voz de Deus, o que Deus está direcionando a gente.
coisas importantes acerca da nossa vida pessoal, e você não obedece, Deus colocou o anjo, Deus está falando com você, o anjo agora vai se posicionar em um lugar mais estreito ainda, mais apertado. As coisas vão começar a dificultar. E não é porque Deus está te castigando, é porque Deus ama tanto você que Ele está te corrigindo. O anjo vai se posicionar em um lugar mais apertado ainda. Mas antes disso, ele passou por um lugar onde a jumenta imprensou o pé do profeta no muro. Ou seja, você vai começar a passar por situações que vai causar dor. Vai começar a doer, tem que começar a doer para a gente começar a obedecer a Deus. A gente tem que começar a sofrer perdas, a começar a ter problemas, porque a gente não obedece de prontidão. A gente tem que esperar realmente, de fato, vir aquele relatório ainda do médico dizendo: ou você faz isso ou você vai morrer, para você começar a fazer. Porque antes, somente a voz de Deus te direcionando não é suficiente. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com aquilo que Deus está direcionando, aquilo que Deus está falando com você, através da sua vida pessoal, através da criação dos teus filhos, através da sua vida com Deus. Quem está direcionando você? Quem é que está te ajudando a tomar as decisões e os passos na sua vida? Você deve fazer essa reflexão. E a questão é que Deus vai fechando portas. Versos 32, versículos 32 e o versículo 33. Então questionou o anjo do Senhor: por que você assim espancou a jumenta por 3 vezes? Sou eu que vim barrar a sua passagem. O anjo disse no verso 32. Pois com a minha presença você não pode, sem a minha presença você não pode seguir essa jornada. E no verso 33, a jumenta, quando ela se desviou, ela poupou aquele profeta de ser morto. O anjo falou para Balaão: a jumenta se afastou de mim por 3 vezes, porque se ela não se afastasse, o anjo disse: eu teria matado você. Preste atenção. Portas que muitas vezes Deus está fechando para você, é para que você não morra. Porque se você passa por aquele caminho onde Deus está dizendo: eu não quero que você passe, muitas vezes nós estamos sendo obstinados. Deus está fechando o cerco, está permitindo situações difíceis. É para que a gente não venha experimentar uma morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Pode ser uma coisa quanto pode ser a outra. Então as situações vão se fechando, o cerco vai se fechando. Deus está dizendo: não é por aí, eu estou direcionando você. E é por isso que você está acostumado ou acostumada a orar por tanto tempo, pedindo a Deus para afastar essa situação de você, para mudar essa situação, para mudar esse quadro de aperto, e Deus não muda. Por quê? Porque Deus está te dizendo: eu não quero mudar a situação agora, mas eu quero usar essa situação de aperto para mudar você. E nós estamos obstinados, Deus coloca um anjo daqui, Deus vai cercando dali, e nós não obedecemos ao Senhor, a menos que algo poderoso aconteça. Estamos pedindo um sinal do céu como Elias. Eis que veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Eis que veio um grande vendaval que arrancou tudo, arrancou árvore, levou tudo, um grande sinal, mas Deus não estava no vendaval. De repente veio uma voz e uma brisa suave que tocou no coração de Elias, e Deus falou com Elias naquela voz suave. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está dizendo para você: acorde, desperte, faça o melhor uso do seu tempo, seja um melhor pastor, uma melhor pastora da sua casa e da sua família, cuide o melhor dos seus familiares, tenha tempo com eles. Porque muitas vezes o caminho que nós estamos seguindo, as coisas só estão se apertando, porque nós queremos conquistar o nosso sonho, o nosso projeto particular, o individual, e as coisas estão se dificultando. E à medida que as coisas vão ficando dificultando, se você não tiver o cuidado de entender que é Deus que está falando com você, tem muitas pessoas que começam a se esfriar, se afastar da casa de Deus, e até se desanimarem da fé, desacreditarem da fé, desacreditarem da igreja.
achar que você vai precisar de mudar de igreja. Será mesmo que é necessário mudar de igreja? Ou mudar, ou pedir uma pessoa diferente para orar? Será que é necessário fazer isso? Será que o Deus que está naquele lugar lá é diferente do que estar aqui? Ou será que somos nós que precisamos mudar? Não que seja errado você participar de um evento, de um congresso, de um evento que Deus está levando você para você crescer, aprender. Não tem nada de errado contra isso. O que está de errado é a intenção de que quando Deus não está falando contigo aqui, ou Deus te disse um não, você ir procurar outro lugar para tentar mudar a opinião de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus está falando com você. E quando a gente está tão obstinado, Deus já falou 3 vezes, Deus tem falado com você, e a gente não muda. No verso de número 28, a Bíblia fala que então o Senhor fez a jumenta falar com Balaão, no verso 28. A jumenta abriu a boca e falou para Balaão: o que foi que eu fiz contigo para você me bater 3 vezes? Fala comigo assim: a jumenta falou com o profeta. Muitas vezes Deus tem tentado falar conosco, Deus está chamando a nossa atenção, Deus está pedindo para você se separar no lugar secreto para ouvir a voz dEle. Deus está falando assim: filho do homem, coloca-te de pé e eu falarei contigo. Deus está dizendo para você: homem, mulher, se posicione, que eu quero falar com você. Busque a minha voz, busque a minha face, passe a ler mais as Escrituras, separe tempo para mim, porque eu quero falar contigo. Mas quando a gente não se posiciona, a gente mesmo assim não quer ouvir a direção de Deus, Deus vai usar jumento para falar com você. Vai usar jegue, cavalo, urubu. Vai usar bêbado no meio da rua, vai usar ímpio, vai usar o macumbeiro, vai usar quem ele quiser para falar com você. Tamanho é o desespero, Deus não se desespera, uma força de expressão. Tamanho é o amor e a paixão que Deus tem por você para chamar a sua atenção. Deus abriu a boca de uma jumenta para falar com o profeta. E tamanho era a obstinação carnal daquele homem por causa de dinheiro, por causa de cargos, porque Balaque ofereceu dinheiro. Quando a gente lê a história, primeiro o Balaque enviou dinheiro e prometeu boas recompensas, mas o profeta falou que não ia, porque ele só ia se Deus falasse. Aí esse rei, Balaque, enviou agora mais pessoas, uma comitiva maior, com mais dinheiro e com mais proposta. Eu não só vou te enriquecer, profeta, com muito ouro, com muita prata, mas vou te dar muito cargo no meu reino. E é isso que Satanás vai fazendo, vai dobrando a aposta, para ver se consegue comprar você. Mas não esqueça, irmão, quem se vende por 10, ou se vende por 100, ou se vende por 1000, sempre tem um preço, e o diabo, quem coloca um preço para vender a sua alma, o diabo sempre vai ter o dinheiro para pagar. Por isso que a sua fé e a sua salvação é inegociável. Você não deve abrir mão e nem negociar com os princípios do mundo, e você deve dizer: o Senhor, o meu Deus, somente a Ele eu adorarei e eu servirei, e não há proposta desse mundo que me faça ouvir a voz do diabo ou a voz desse mundo. Amém? Mas Deus pode usar pessoas. Eu não lembro que cidade, que uma vez eu fui pregar, eu não lembro. E o pastor estava me falando que o maior evangelista da igreja daquele pastor era um bêbado da esquina. Aquele cara tinha sido membro da igreja por muitos anos, se desviou, voltou de novo para a cachaça e ficava no bar o dia inteiro bebendo. Mas todo bêbado que ia lá para o bar beber com ele, ele pregava, evangelizava, a palavra diz assim, a Bíblia cheia do mé, da cana, mas pregava. E conhecia de Bíblia. E os caras do bar se convertiam, ia para a igreja, o pastor falou: é o maior evangelista da minha igreja é o bêbado. Vocês estão entendendo que às vezes Deus tem que usar às vezes um jumento para poder falar com a gente? E muitas pessoas eram salvas. Não estou dizendo que o cara vai ser salvo, porque a Bíblia fala que a nossa salvação não é pelas obras. Possa ser que no último dia Deus permita aquele cara lá se arrepender e voltar e ser salvo no último dia, eu não sei. Mas Deus às vezes usa pessoas assim, para poder falar conosco.
Porque essa é a maneira com que Deus quer direcionar você. E eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, nessa noite, não permita o jumento falar com você. Amém? Deus quer guiar você com o olhar dele. Ah, pastor, mas eu confio tanto no meu patrão, no meu empregado. Eu tinha pessoas que eu já conversei, servos de Deus, pessoas que já são cristãs há mais tempo do que eu, que iriam se aconselhar com pessoas que não conhecem a Deus para tomarem decisões na sua vida. Por quê? Porque fulano de tal é uma pessoa conhecida, é um coaching, é uma pessoa que está bem sucedido na sua carreira profissional. Que diferença isso vai fazer para a sua vida se você não está tendo a direção do Espírito Santo e da palavra de Deus? Não estou dizendo que eu não ouço conselhos, eu não converso com pessoas. Eu posso conversar com qualquer um, com o meu ouvido espiritual atento. Eu posso ouvir a opinião de um especialista, mas o meu coração não está confiando nele. O meu coração está confiando no que o Espírito Santo está me direcionando através desse livro e da palavra de Deus. E aqui eu pergunto para você, nessa noite, para a gente orar, em quem você tem colocado a sua confiança e quem está direcionando a sua vida? Você quer ser direcionado por Deus? É isso mesmo que você quer? E para a gente ser direcionado por Deus, a melhor forma é você buscar a Deus e ouvir a voz do Espírito Santo falar com você. Ah, pastor, mas eu já busquei há tanto tempo e a resposta ainda não veio. Bom, talvez a resposta já veio e você está tão distraído ou distraída que você ainda não percebeu. E às vezes você pode estar clamando por uma bênção que você está sentado em cima da bênção que você não está vendo. A bênção está tão perto de você, está tão do teu ladinho, que o teu olho carnal está vagueando, procurando pelos lugares mais distantes da terra. E Deus está falando contigo, quando você parar para ouvir a minha voz, eu vou abrir os teus olhos e vou direcionar você naquilo que você tanto está me buscando. Porque estamos buscando tantas coisas e perdendo aquilo que é mais importante. Perdendo os nossos momentos de simplicidade com a nossa família. Perdendo os momentos de render graças ao Senhor pelas refeições. Perdendo os momentos especiais que nós temos dentro de casa para estar com o nosso esposo, com as nossas esposas. Uma vida tão corrida e o tempo que nós temos, cada um vai para o seu canto, com o seu celular ou com o seu computador, deixando o inimigo entrar nas nossas casas e na nossa família. Então peçam a direção para Deus, Deus vai falar com você. É hora da gente voltar para a Bíblia, voltar para a palavra, ser instruído na palavra, ler a palavra de Deus e ser fortalecido na palavra. E ser guiado e conduzido pela palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Gostaria de encerrar com a leitura desse versículo para vocês. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a palavra de Deus, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, e para a correção, e para a instrução em justiça. Fala comigo assim, a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução. Não é só a palavra, está escrito ali toda a palavra, toda a escritura. Fala comigo, toda a escritura. Então toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela serve para a tua instrução, direção e correção. Mas se você não tem tido tempo para meditar nesse livro, como que você vai ter direção, instrução e correção? Se coloque de pé que eu quero orar por você nessa hora. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Antes de orar, enquanto a igreja ora, eu queria pedir que você separasse 1 ou 2 minutos para você orar por você mesmo. Existe aquele momento que a gente ora, intercede pelos irmãos, intercede pelos nossos filhos e familiares. Tem aquele momento onde a gente intercede pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul, que estão vivenciando um momento difícil, amém. Oramos por missões, mas até aquele momento onde você ora por você mesmo. Ore por você agora. Espírito Santo, fala aos nossos corações nessa noite. E com essa oração, enquanto estamos orando, continue orando, não pare de orar por você. Eu gostaria de perguntar se tem alguém que gostaria de fazer a sua decisão, entregando a sua vida a Jesus Cristo nessa noite.
entregando a direção e o controle total da sua vida para Jesus. Se você é essa pessoa, me dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Ou talvez você até já entregou sua vida a Jesus, você já fez parte de uma igreja no passado, já foi batizado, já fez a obra de Deus, já fez parte do coral, já cantou, já pregou. Mas a vida e as dificuldades te levaram para longe de Deus. Talvez alguém feriu você, magoou o seu coração, mas hoje você gostaria de voltar para Jesus, de se reconciliar com a casa de Deus, para ter a sua vida direcionada por Deus. Você está cansado de ser direcionado pelo mundo, direcionado por aqueles amigos que sentam contigo no final de semana para te dar conselhos que estão te levando para o buraco. Mas hoje você quer uma direção diferente para a sua vida. Se você é essa pessoa aqui, ou talvez em casa, onde você estiver trabalhando, assistindo a essa transmissão desse culto online, se você quer fazer essa decisão agora, você pode fazer uma oração comigo. Você pode dar um sinal com a sua mão enquanto a igreja ora por você. Queria saber se existe aqui a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para Jesus nessa noite. Se você quer fazer essa sábia decisão de entregar o controle total e a direção da sua vida nas mãos daquele que te conhece, nas mãos daquele que sabe o que está te aguardando ali na esquina, entregar o controle total da tua vida nas mãos daquele que já sabe o que vai acontecer contigo amanhã, segunda-feira. Se você quer entregar a sua vida ao Todo-Poderoso, quero pedir que você dê um sinal, e eu quero orar por você daqui mesmo, em nome de Jesus. Deus abençoe, filha, pode baixar a sua mão. Existe aqui, porventura, uma segunda pessoa? Se tem uma segunda pessoa, Deus vê a sua decisão. Essa decisão não é para mim, o Espírito Santo vê a sua decisão. Deus está falando com você, Ele está conduzindo você. Se você está ouvindo a voz de Deus aqui, não endureça o seu coração. Não resista à voz de Deus, não resista à voz do Espírito Santo. Fale assim: Jesus, eis-me aqui, eu quero te entregar a minha vida, eu quero te entregar o meu coração, o mais Ele fará. Se você é essa pessoa, só dá um sinal com a sua mão, eu vou orar por você daqui mesmo. Eu já estou encerrando o apelo. Porventura, está aqui uma segunda pessoa que volta para Jesus, que não estava mais congregando, estava ferido, decepcionado com o Evangelho, decepcionado com a igreja, decepcionado com tudo e com todos. Mas hoje você quer entregar sua vida na direção do Espírito Santo. Se você é essa pessoa, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar pela vida dessa jovem que fez essa decisão. Que o Senhor possa entrar no coração dela agora, porque o Senhor vê a decisão dessa pessoa. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer morada e escrever o nome dela no livro da vida, porque ela decidiu vir para o Senhor e entregar o controle total e a direção da vida dela nas tuas mãos. Escreve o nome da minha amiga, Pai, no livro da vida, e oro para que ela possa prosperar a cada dia na tua presença. Eu oro para que ela possa viver os melhores dias da sua vida a partir de hoje. Fala ao coração dela, através da tua palavra, através de sonhos, através de revelação. Se revela a ela. Espírito Santo, entra no coração e prospera minha amiga no nome de Jesus, para que ela possa, Pai, ser salva eternamente para a glória de Deus, Pai. Ao passo que eu quero orar por toda a igreja, pelos meus irmãos, para que nós tenhamos uma semana de vitória, direcionados e guiados pelo Teu Santo Espírito. Eu quero desfazer, meu Deus, toda a obra da carne. Eu quero desfazer, Pai, toda decisão carnal, toda decisão infrutífera. Pai, que o Senhor possa abrir os olhos desse homem, dessa mulher, que porventura está seguindo, meu Pai, numa direção errada. Se essa pessoa tomou uma decisão errada, está seguindo para longe, faz com que ela se arrependa e volte para o Senhor. E eu oro para que esta seja uma semana de intimidade, que você possa estar na direção do Espírito Santo, ler a Bíblia, se consagrar, jejuar, buscar a Deus, ouvir a voz de Deus e não tomar decisão alguma precipitada ou sem a bênção de Deus. Pai, a promessa na tua palavra, Salmo 32, o Senhor quer nos guiar e quer nos conduzir com o teu olhar, com os teus olhos de amor. Guia esta igreja, guia o teu povo, guia este homem, guia esta mulher,
Guia esta pessoa nas decisões que elas estão tomando. Ó Pai, nos abençoa para tomar decisões acertadas nessa semana. Livra-nos do mal e dá-nos a bênção, Pai, de te servir e andar na tua presença, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, que em nome de Jesus não sejamos obstinados como Balaão, Pai, mas que possamos de prontidão ouvir a tua voz e obedecer. Espírito Santo, vai entrando nos nossos corações e dá-nos uma semana poderosa na tua presença. Pai, que seja uma semana de sábias decisões, que seja uma semana de sábia direção, que seja uma semana de comunhão, de intimidade com a tua palavra e a tua presença. Eu quero abençoar a tua igreja para prosperar e para avançar, ouvindo a tua voz e sendo direcionados pelo teu Santo Espírito, Pai. Essa é a oração que fazemos a ti em nome de Jesus. E aquele que crer diz, você pode dizer obrigado, Jesus. Levante as suas mãos para o alto e fale assim: meu Pai, obrigado por falar comigo nessa noite. Espírito Santo, eu te entrego o controle total da minha vida. Espírito Santo, me direciona a estar sempre me aproximando do meu propósito e da tua vontade para a minha vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com a tua vida, com a tua família e todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra. E aquele que crer diz: Pai, oramos também pelos nossos irmãos ali no estado do Rio Grande do Sul. Que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa alcançá-los com as tuas mãos de amor, que o Senhor possa, Pai, direcionar talvez aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que está precisando ouvir a tua voz e a tua direção. Oramos pela salvação e que venha chuvas de bênçãos naquele estado, chuvas de novas oportunidades de reconciliação, e que a tua igreja e os missionários naquele lugar sejam atuantes e operantes, e que a igreja brasileira se posicione em oração, que cada um de nós essa semana possamos enviar orações e intercessões por aquele povo gaúcho, e oramos pela salvação deles, em nome de Jesus. E a igreja que crer diz, dê um aplauso ao Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém. Deus abençoe a sua vida grande.